Num vídeo anterior, nós falamos sobre as propriedades que definem o parâmetro do sujeito nulo. As propriedades linguísticas que dividem ou dividiriam, por hipótese, todas as línguas do mundo em dois tipos, em dois grupos. Aquelas que são marcadas positivamente para o parâmetro e permitem o sujeito nulo em sentenças finitas, e as línguas que são marcadas negativamente para o parâmetro e que não permitiriam o sujeito nulo em sentenças finitas. O sujeito teria que vir na forma pronominal. Hoje nós vamos falar sobre a situação do português brasileiro mais especificamente, porque as línguas que tipicamente representam as línguas de sujeito nulo são o italiano, o espanhol e o português europeu. Mas com relação ao português brasileiro, há uma série de fatos que parecem ser evidência de que o português do Brasil estaria mudando, estaria num processo de mudança linguística, perdendo essa propriedade de ser capaz de licenciar o sujeito nulo. Nesse vídeo vamos falar apenas sobre algumas dessas evidências, são várias, especialmente as evidências de natureza estatística. Por exemplo, sincronicamente, ao compararmos o português com outras línguas tidas como de sujeito nulo, nós podemos perceber que o português do Brasil tem uma frequência muito menor de sujeito nulo na fala do que essas outras línguas. Antes de qualquer coisa, é preciso saber que essa conta da frequência tem que obedecer a certos parâmetros, tem que obedecer a certas características. Por exemplo, essa conta envolve aqueles contextos que são relevantes para essa questão. Não envolve, por exemplo, o contexto de sentenças infinitivas. Sentenças infinitivas já permitem abertamente o sujeito nulo, mesmo nas chamadas línguas de sujeito obrigatório. Sujeito é uma propriedade de sentenças finitas. Junto com as sentenças infinitivas estão as sentenças imperativas. Sentenças imperativas já costumam permitir o sujeito nulo, mesmo nas línguas de sujeito obrigatório, como o inglês. Então, esses são dois contextos que não contam na hora de levantar os dados de sujeitos nulos, por exemplo. Partindo, então, para a comparação, nessa tabela que vocês veem na tela, de um trabalho de Marins e Soares da Silva, com dados do italiano, do espanhol de Madrid, do espanhol de Buenos Aires, do português europeu e do português brasileiro, nós temos uma clara diferença de frequência. O italiano, o espanhol e o português europeu têm altos índices de sujeito nulo, 86%, 76%, 68%, 66%. E o português brasileiro tem um índice muito baixo de sujeito nulo, 29% nessa comparação que foi feita por esses autores. Outra informação estatística que nós podemos conseguir para verificar essa questão da realização do sujeito nulo no português brasileiro é uma informação de natureza diacrônica. Então, por exemplo, nesse gráfico que vocês veem na tela, de um trabalho de Eugênia Duarte, de 1996, examinando peças de teatro, ela encontra essa redução gradativa da frequência de sujeito nulo à medida que vamos avançando no tempo. Então, por volta de 1845, nós tínhamos 80%, depois uma queda para um pouco menos de 80%. A partir de 1913, nós já temos algo que é apenas um pouco acima de 50%. Em 1955, 50%. Em 75, quase 30%. E em 92, menos de 30%. Então, é uma redução contínua a cada período na realização do sujeito nulo. E o importante aí é observar que isso foi feito com peças de teatro. Essa investigação foi feita com dados de peças de teatro, o que é um contexto que é bom para avaliar, porque peças de teatro são basicamente representações de fala, ou seja, são instruções de como os atores devem falar
não é um texto apenas para ser lido, não é apenas um texto que deve ser visto como forma escrita, mas aqui existe uma tendência parcial em representação daquilo que seria mais natural da fala. Por oposição a isso, nós teríamos, por exemplo, textos de jornais, em que há um grau de formalismo, um grau de formalidade muito maior, e em que nós poderíamos esperar uma maior frequência dos sujeitos nulos, uma maior quantidade de sujeitos nulos. E por isso, nós temos aqui uma pesquisa feita por Gravina em 2014, com esses dados que estão na tabela na tela, em que, ao se comparar dados de jornais brasileiros de 3 períodos de tempo diferentes, nós encontramos a mesma tendência de redução do percentual de sujeito nulo. Uma tendência talvez não na mesma intensidade, mas ainda assim uma tendência clara. Esses dados todos são de Minas Gerais. Por volta de 1845 havia 75% de sujeito nulo. Cerca de 50 anos depois, houve uma queda pouca, praticamente não significativa, para 71%, mas na metade do século XX nós já temos 52% de sujeito nulo apenas. Então, uma redução significativa na quantidade de sujeito nulo em dados de escrita jornalística, por exemplo. Mas na pesquisa dessa autora há um ponto importante a ser considerado. Ela não fez uma oposição entre sujeito nulo versus sujeito pronominal, que é aquilo que as pesquisas tendem a fazer. Ela fez uma oposição entre sujeito nulo, sujeito pronominal e sujeito lexical anafórico, ou seja, em uma situação em que o sujeito já foi referido e você precisa falar novamente sobre aquele elemento, sobre aquela entidade, o normal seria, numa língua de sujeito nulo, você manter o sujeito nulo, numa língua de sujeito realizado, usar o sujeito pronominal, mas ela considera a possibilidade de que, às vezes, esse sujeito pode ser retomado a partir de um outro sujeito que seja um sintagma nominal expresso. E esse sintagma nominal expresso é uma tendência a mais na realização do sujeito, é uma forma de não omitir o sujeito, mas não através de um recurso pronominal. Então ela considera que isso deve ser contado como estratégia de preenchimento desse sujeito. E esse é o ponto que mais aumenta ao longo do tempo. Havia 10%, depois 13% de sujeito lexical anafórico e houve, na metade do século XX, um aumento para 35%. Nós podemos comparar isso com outra tabela também do trabalho de Gravina, que faz a mesma comparação, mas com jornais portugueses. Ela opõe novamente o sujeito nulo, o sujeito pronominal e o sujeito lexical anafórico, e ela percebe que, embora tenha havido uma redução do sujeito nulo nesse período, a redução é muito menor e o número de sujeito nulo ainda é muito significativo nesses jornais portugueses. Então, por volta de 1856 a 82% de sujeito nulo, uma pequena queda em 1890 para 77%, ainda um número elevado, um número alto, e em 1945 por volta de 74% de sujeito nulo, o que ainda é um número bastante elevado de sujeito nulo. O que mostra que, mesmo se nós compararmos dados de escrita formal, jornais brasileiros versus jornais portugueses, nós ainda conseguimos perceber uma diferença significativa na quantidade de sujeito nulo, que cai de modo muito mais significativo no português brasileiro, apesar de toda a pressão da escola, apesar de toda a pressão normativista e de escrita formal, que poderia ser visto como um fator de pressão para se usar sujeito nulo, mesmo que o falante, mesmo que o jornalista, utilize muito mais o sujeito realizado na sua fala. Para encerrar, mais uma informação quantitativa com relação à queda do sujeito nulo ao longo do tempo. Novamente, com dados de teatro, mas esses dados agora comparam o sujeito nulo versus sujeito pronominal em 4 situações
sintáticas diferentes. A primeira situação, ou padrão 1, é quando o sujeito se refere a um antecedente que está na mesma frase, só que está, por exemplo, numa oração matriz ou mesmo numa oração encaixada dentro da mesma frase. Então, por exemplo, numa frase como diz Dona Zélia que depois de uma série de banhos de mar em Copacabana, talvez volte novamente para aqui, esse sujeito nulo de volte é correferente a Dona Zélia, que é um sujeito na mesma sentença, mas na oração matriz. O segundo padrão é quando o antecedente mantém a mesma função, ele também é um sujeito, mas ele está em uma outra oração, ele está em outra sentença, às vezes na fala de outra pessoa, ou é um tópico marcado. Então, nesse diálogo, alguém pergunta, e Yara? E o outro responde, ainda não veio, ultimamente está saindo tarde do escritório da fábrica. Nós temos dois sujeitos aí, nulos, que são correferentes a esse Yara da fala anterior. O terceiro padrão é quando o antecedente está numa oração que não é adjacente, não é a oração imediatamente precedente, mas existe um intervalo entre o antecedente do sujeito nulo ou do sujeito pronominal, existem frases, existem orações no meio. Então, por exemplo, neste trecho, nós temos, mas que culpa tem ela? Mais tenho eu, já que fui tola, que casei-me sem indagar quem ele era. Queira Deus que este exemplo aproveite a muitas incautas. Patife, agora anda escondido. Então, o sujeito nulo de anda escondido é o ele, que aparece algumas frases antes. E o quarto padrão é quando o antecedente do sujeito nulo ou do sujeito pronominal está na oração precedente, adjacente, mas a função desse antecedente não é a função de sujeito. Então, na frase, quero parar com essas aventuras, elas não me levam a nada, o antecedente desse sujeito pronominal elas, que poderia ser um sujeito nulo, é essas aventuras que está na frase imediatamente anterior, mas não está na função de sujeito. Essa pesquisa contabilizou esses sujeitos nulos versus sujeitos pronominais nesses 4 padrões diferentes para ver qual é o resultado, o que acontece, para ver se há um padrão ou outro em que o sujeito nulo se mantém ou que cai mais do que os outros padrões. E o resultado é esse que vocês veem na tela, em que a linha mais acima mostra o padrão 1, a linha do meio mostra o padrão 2 e a linha abaixo mostra o padrão 3 e 4 juntos. Nós podemos ver que nos 3 padrões, ou melhor, nos 4 padrões, representados pelas 3 linhas, há uma diminuição da frequência do sujeito nulo, isso aí é em peças de teatro, mas há uma diminuição muito mais significativa no terceiro e quarto padrão. Reparem que já desde o início há uma diferença de frequência, desde o século XIX, desde o primeiro semestre do século XIX, já há uma diferença em que no primeiro padrão há 100% de sujeito nulo, no segundo padrão há 94% de sujeito nulo, uma porcentagem alta, mas no terceiro e quarto a frequência de sujeito nulo é muito mais baixa, 57%, metade praticamente. Mas há uma queda ao longo do tempo em todos esses padrões, mostrando que há uma tendência muito maior ao preenchimento do sujeito em todos os contextos de uso no português brasileiro, só que em alguns essa tendência é muito maior, o que confirma que parece que o português brasileiro está em um processo de mudança, perdendo essa propriedade de ser uma língua de sujeito nulo. Ok? Por hoje a gente fica por aqui. Em um próximo vídeo a gente pode falar sobre mais fenômenos linguísticos relacionados a essa mudança, essa possível mudança do português brasileiro com relação ao parâmetro do sujeito nulo, que, apesar de ser muito importante essa mudança de porcentagem, essa mudança de frequência, a rigor, a frequência sozinha não é uma garantia de nada, porque mesmo a língua de sujeito nulo permite o sujeito realizado.
Então, nós poderíamos ter apenas uma questão de que, por um motivo discursivo, os falantes estão preenchendo mais o sujeito, mas isso é apenas por questão de que as duas coisas estão disponíveis para eles. Então, uma outra questão é procurar ver o seguinte: se o português brasileiro está perdendo o sujeito nulo, isso significa que alguns contextos em que o sujeito não era preenchido ou não tinha como ser preenchido e não é preenchido mesmo em línguas de sujeito nulo típicas, vai começar a haver algum tipo de preenchimento. O português brasileiro vai começar a ter estruturas em que se inventa alguma maneira de preencher um sujeito quando não deveria haver nada para preencher esse sujeito. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.